Hendrix. Vaya pase de Arda Güler, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hendrix! La manita. Hendrix. Vamos. Se queda sin voz. A la Cristiano Ronaldo en Vallecas. Em atuação decisiva de Hendrick, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo por 5-2 após prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Após sair na frente com gols de Mbappé e Vini Júnior, o time de Carlo Ancelotti cedeu à pressão dos visitantes no final do segundo tempo e quase viu a classificação escapar entre os dedos. Já na prorrogação, gols da joia ex-Palmeiras e de Federico Valverde garantiram a classificação. Agora nesse vídeo nós vamos conferir toda a repercussão dessa grande atuação do jovem atacante. Confere aí. Eles estão cansados. As performances não estão no nível que precisam estar. O Real Madrid precisa levá-los até lá. Ancelotti precisa levá-los até lá. Sem Liga dos Campeões, sem La Liga, sem Ancelotti para mim. Uma coisa que Ancelotti faz brilhantemente e fez ao longo de toda a sua carreira é a gestão durante o jogo, saber quando trazer jogadores para mudar o jogo, para trabalhar as coisas a seu favor. E ele fez isso com Hendrick, entrou, marcou alguns gols, mudou completamente a narrativa deste jogo. Para um jogador como Hendrick, obviamente, ele está sendo mantido fora por alguns dos outros galácticos nesta formação. Você acha que ele precisa potencialmente procurar outro lugar se não vai ter tempo de jogo suficiente? Porque, no final das contas, ele não quer ser apenas um substituto de impacto. Sim, quer? primeiro gol desde setembro também com a camisa do Real Madrid. Posso imaginar que isso foi bom para ele conseguir 2 no dia. Tenho certeza de que isso é extra especial. Ainda acho que os jovens, mesmo na idade dele, ainda querem jogar futebol em todos os jogos. Eles não querem ficar no banco e assistir a esses garotos. E pessoas como Hendrick nos mostraram claramente que tem a capacidade de ter impacto em grandes jogos. Eu sei que ele é jovem, ele tem apenas 18 anos, mas ele vai se frustrar em algum momento, certo? E nós testemunhamos isso, claro. Em várias ligas, Premier League, Bundesliga, obviamente, bem como a Liga Italiana, onde esses jovens, se não recebem sua oportunidade, eles têm esse ego. Sim, então, mas eles também entendem a necessidade e o desejo de jogar futebol. Significa mais para eles do que o dinheiro. E eu tenho a sensação de que, pro Hendrick, não é sobre o dinheiro, é sobre o amor pelo jogo. Você pode ver aquele sorriso e aquela alegria no rosto dele quando joga. Então, em certo momento, eu estava preocupado que pudessem acabar emprestando apenas para trazer esse sorriso de volta ao seu rosto. Palmer na Premier League é obviamente o grande exemplo disso. Não estava obtendo o tempo de jogo que queria e sentia que provavelmente merecia no Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola. Foi para o Chelsea. Muitas pessoas na época estavam pensando, o que ele está fazendo? Por que você não quer ficar no Manchester City e jogar para o Pep Guardiola? Veja o que ele está fazendo no Chelsea. Então, isso pode ser um exemplo que Hendrick poderia seguir. E você pensa, obviamente, em outro grande treinador, o Pep Guardiola, que obviamente foi forçado a tomar a decisão de não dar a Cole Palmer os minutos que ele precisava e desejava querer ficar no clube de futebol. A mesma coisa aconteceu com o Jadon Sancho. Não esqueça disso. E ele era jovem. Ele tinha, 17 anos, querendo jogar no time principal. Então, tentar lidar com esses jovens se torna muito mais difícil. Para treinadores principais, Ancelotti tem a capacidade de lidar com esse cara. Ele sabe o que é melhor para esse garoto. Acho que o garoto quer jogar claramente. Acho que o Real Madrid encontrará uma maneira de dar a ele mais minutos, especialmente quando ele tem impactos assim vindo do banco. Tem que dizer que é um golpe de gênio de Ancelotti colocá-lo naquele momento para impactar o jogo. Mas eu realmente acho que Hendrick em algum momento vai querer jogar mais minutos. Ele não está nesse clube de futebol como Arthur Güler apenas para ficar no banco e ser um jogador de impacto saindo do banco. Uma coisa que realmente me impressionou sobre Ancelotti no jogo de hoje foi sua gestão. Ele entendeu que o erro no fim de semana foi colocar Tchouaméni na linha de defesa, trouxe-o de volta para o meio-campo e conseguiu uma performance de melhor em campo. Então, embora estamos falando sobre o futuro de Ancelotti, o cara ainda está lá em cima. Somos um dos melhores que já fizeram isso em nosso jogo. A outra coisa interessante para Hendrick é que você tem a escolha de querer jogar com jogadores como Kylian Mbappé, Vini Júnior, que vão te melhorar. Ou você quer ir para um clube onde você será o principal jogador da equipe. E já vimos isso ter sucesso para jogadores. Então isso também é qual é a melhor maneira de desenvolver o seu jogo na idade dele.
É apenas se cercar de galácticos no Real Madrid ou ser o peixe grande em um lago pequeno em outro clube? Sim, ouça, para pessoas como Hendrik, elas entendem e sentem a pressão de sua nação. Acho que o Brasil também exerce uma enorme pressão sobre Hendrik para ser o próximo superstar. Quer dizer, já vimos as fotografias similares ao que vimos com Pelé, como o jovem que seria o salvador do futebol brasileiro. E especialmente neste momento em que o futebol brasileiro precisa desse herói para aparecer, ele precisa estar jogando futebol. E para ser uma superestrela da seleção brasileira, a Copa do Mundo está a um ano e meio, no máximo. Ele precisa estar jogando futebol regularmente para conseguir se inserir na seleção e se tornar esse herói. Eu acho que ele vai chegar lá. Não faria mal ele ir e ter um pequeno período de empréstimo. Digamos que você o coloque em um clube como o Borussia Dortmund, onde você sabe que eles vão criar muitas chances e se ele aproveitar pode marcar 20 gols em uma temporada. Metade da temporada você marca 10, 15 gols, volta na próxima temporada, compete novamente pelo título, mas este é o Real Madrid. Este é o maior e melhor clube de futebol do mundo, especialmente quando se trata da Liga dos Campeões. Ele tem a oportunidade de novamente competir por um título da Liga dos Campeões, um título da La Liga e todos os outros títulos menores junto com eles. Sim, esse cara poderia ter uma temporada recorde com título após título após título, mas sendo um jogador de banco, isso ainda é impactante. Mas ele joga minutos, é aí que será importante para a seleção brasileira. As crianças são talento, nós reconhecemos isso na Copa del Rey, desempenho excepcional, ótimo trabalho, bem feito para o Real Madrid, mas há muito caminho até alcançar todo o seu potencial. Será muito interessante ver com Hendrik se este desempenho e esses objetivos se traduzem em mais oportunidades na equipe principal. Teremos que esperar para ver. Bueno, Hendrik ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando tiene la posibilidad de tener oportunidad dentro del área o en la frontal, tiene un golpeo extraordinario. Regular también ha trabajado, ha entrado en el partido cuando el partido ha empezado a ser difícil, ha mostrado carácter porque ha trabajado para el equipo. À medida que o Real Madrid cruzou a linha de chegada, eventualmente vencendo a África do Sul por 5-2, Luiz Garcia se junta a nós para refletir sobre isso aqui em um momento. Mas, Craig, no geral, o Real Madrid venceu por 5-2, mas realmente não há muito para estarmos otimistas, não é? Não. Tive que trabalhar muito mais sinais preocupantes para o Real Madrid do que para o Barcelona. Sim. Agora, isso pode mudar rapidamente e mudou antes da pausa de inverno e vimos o quão rápido pode mudar. Mas para o Real Madrid é meio que os mesmos problemas, não é? Um pouco disfuncional, cometendo erros defensivos e tornando muitos jogos difíceis. Dito isso, alguns grandes gols no jogo, do Hendrik, do Mbappé, mas eles tiveram que recorrer ao fundo, tiveram que recorrer aos suplentes, tiraram alguns dos principais jogadores, trouxeram sangue novo e no final, acho que o Celta de Vigo simplesmente ficou muito cansado. Mais uma grande vitória para eles, porque era absolutamente necessária depois da Arábia Saudita, mas novamente pela enésima vez nesta temporada, não foi uma performance brilhante. Certamente significa isso. Não foi brilhante de forma alguma, Luiz. Sim, e mencionamos antes do jogo, este é um estilo de jogo que o Real Madrid conseguiu vencer na última parte do jogo, quando a habilidade técnica, a qualidade dos jogadores que têm na frente, até mesmo os jogadores do banco, têm um grande impacto no jogo de hoje. Não vemos uma atuação sólida, não vemos por muitos minutos. O Celta de Vigo estava dançando em volta dos jogadores do Real Madrid, movendo-se, entendendo que no meio do campo estavam com vantagem numérica, então poderiam jogar de um lado para o outro. Claro, na perda ali eles não têm essa habilidade, eles não têm aquele acabamento clínico para avançar no placar e assumir a liderança, mas a reação do Real Madrid após o 2-2 eu acho foi fantástica. Na prorrogação eu acho vimos uma boa atuação, mesmo que tenha perdido algumas chances, ele se impôs e marcou 2 golos, fantástico. Mais uma vez, Artagul também fez sua abordagem a este jogo de uma maneira muito boa, mantendo a bola, tentando liderar com os jogadores à frente. Então, no final, é o tipo de jogo que vimos o Real Madrid ter dificuldades durante muitos minutos. Não foi a melhor atuação, mas no final conseguiu o resultado. 5-2 é um resultado muito bom para eles. Finalmente ganhar um pouco de confiança. Mas novamente temos que esperar para ver quando eles enfrentarem outro time de ponta. Eles serão capazes de ter um bom dia. Você tem que olhar para a sua trajetória em termos de carreira. Mas então, se você é o técnico do Real Madrid, diz, bem, sabe, eu realmente não quero emprestar alguém que, se está tudo indo mal no meu trio de ataque ou no meu par de atacantes, ele é uma virada de jogo. E quero dizer, os jogadores não gostam de ouvir isso, mas ele é um adolescente.
Ele é um jogador de equipe neste momento, porque há super estrelas à frente dele, mas ele pode mudar um jogo, não há dúvida sobre isso. E ele tem uma confiança suprema e a capacidade de fazer algo do nada. Então é uma situação difícil. Você está neste clube, quer jogar, o treinador o utiliza de vez em quando, predominantemente vindo do banco. A melhor coisa para ele seria ser emprestado, jogar e ganhar tempo de jogo. Mas ele é meio que necessário para essa função e esse é um cenário muito difícil para o clube e para o jogador. Porque parece que tienes la portería entre ceja y ceja. Es que en uno de los goles ha mirado la portería. Esto yo creo que ha sido Dios, porque no ha mirado nada, la pelota ha sido ahí. Entonces agradezco mucho a Dios por todo lo que hace en mi vida, a mi mujer, a todos los que están en Madrid, porque están conmigo todos los días, uno me fuerza y todo, me haciendo reír. Claro, estoy muy contento por este goles.